Glória a Jesus. Obrigada, Vaninha. Deus continue abençoando sua vida. Glória a Deus. A paz do Senhor, meus irmãos, amém? Hoje nós vamos conversar um pouquinho. Glória a Jesus, na palavra do Senhor. Hoje o nosso pastor Antônio, de Teresina, que estaria aqui. Mas o Senhor, Ele sabe de todas as coisas. E caso Ele não viesse, quem entraria na escala está aqui essa noite, amém? Abra a sua Bíblia Sagrada em Naum 1. Eu vou abrir a minha Bíblia nova. Olha, irmãos, eu ganhei uma Bíblia nova. Deixa eu mostrar para vocês. Eu estava num domingo de manhã, antes de vir para a igreja, na semana do meu aniversário. E antes de vir, eu estava organizando as coisas dentro de casa, Vão abrindo a Bíblia aí em Naum, enquanto eu vou contando a história. E quando eu estava organizando as coisas, eu vi, eu gosto de organizar a casa, as coisas, ouvindo pregação. E você liga o celular, você está ali ligado no céu, as coisas andam tudo mais rápido, E um pastor fez a propaganda dessa Bíblia. Aí eu fiquei calada, olhei assim, eu falei, Jesus, eu já ganhei meus presentes de aniversário. No Dia das Mães, eu vou jogar um verde aqui em casa. Dizer, a mamãe quer uma Bíblia de anotação, E aí, eu cheguei aqui na igreja, e Érica me viu anotando. A Érica virou e falou bem assim, eu estou procurando um presente para te dar. E eu estou com vontade de te dar uma Bíblia de anotação. Eu falei, o pé de Deus. Está vendo? O Senhor, Ele concede o desejo do coração, do nosso coração. Ele tem prazer em nos abençoar. E ganhei essa Bíblia da Érica, do Gezinho, do Iesus. Eles que escolheram a capa para a tia. Olha aí, bom gosto eles têm, não é? Olha aí que bênção. E eu ganhei uma Bíblia de anotação. Minha Bíblia agora vai ter um espaço decente para anotar. Porque a passada, minhas filhas vão ler e dizem, mãe, não dá nem para ler na sua Bíblia. É tanta coisa escrita. Mas agora eu tenho. Glória a Deus. O Senhor é bom, O Senhor é bom. Naum 1:7. Você já abriu? Pode ficar sentado. Nem precisa levantar. Naum 1:7 diz assim, o Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústia, e protege todos os que nele confiam. Obrigada, meu pastor. Vamos ler de novo? Você lê comigo? O Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústia, e ele protege os que nele confiam. Que palavra linda, Glória a Deus. Mas quando nós lemos esta palavra, meus irmãos, nós somos remetidos a um outro livro, o livro de Jonas. Jonas é uma história que nós contamos para os nossos filhos, nós ouvimos dos nossos pais, nós ouvimos das tias na escola dominical, É uma história interessantíssima de um peixe, um grande peixe, um profeta que foi engolido por um peixe e foi vomitado e teve que pregar uma nação. A nação inteira aceitou Jesus, se arrependeu. E a palavra do Senhor na história do livro de Jonas nos fala da cidade de Nínive. Nínive foi uma cidade que o Senhor usou Jonas para falar aos assírios. Nínive era a cidade, como se diz, a região principal? A capital, essa era a palavra que me faltava, era a capital da Síria. Mas os ninivitas eram homens terríveis. Eles são conhecidos na história pelas suas atrocidades. Eles pegavam as pessoas, matavam, eles tiravam peles vivas das pessoas, eles pegavam os corpos e empilhavam, os crânios, eles faziam aquela pilha de crânios para que todos os povos vissem a sua maldade e temessem. E a maldade, a violência da Síria, dos ninivitas, chegou até o Senhor. E o Senhor escolhe Jonas e diz para Jonas, Jonas, faz o seguinte,
você vai lá e avisa que eu vou matar todo mundo. E que em 40 dias a cidade será destruída. Jonas, quando sabia para onde tinha que ir, o que ele faz? Ele não vai. Ele pega um barco para outro local, ele vai para uma terra absolutamente distante. O Senhor manda um forte temporal. E o povo começa a jogar tudo fora de dentro da embarcação. E começa a rogar os seus deuses e a dizer, e agora? O que vai acontecer? Nós vamos morrer, o que está acontecendo? De repente, lançam a sorte cai sobre o profeta Jonas, e quando perguntam para Jonas, ele diz, eu sou o servo do Deus que criou os céus e a terra. Jonas, em meio à rebeldia, começa a pregar, e a falar quem era o Deus dele, e tudo que ele podia fazer, que Deus dominava todas as coisas, e ele diz, e eu sou o motivo de toda essa tempestade. Façam o seguinte, me lancem. Os homens temeram, porque disseram, meu Deus, o Deus dele, se nós lançarmos, vai acabar com a nossa vida, e vai piorar a situação, como é que nós vamos fazer? Mas Jonas diz, podem me lançar, me lancem. E quando lançam Jonas, a palavra do Senhor diz que a bonança vem, volta tudo à normalidade. E o Senhor manda um grande peixe. Esse grande peixe engole Jonas. Vai, ele vai na barriga, passa por 3 dias ali, né, no ventre do peixe. Não acontece nada com a pele dele, a Bíblia não relata. A gente sabe de história que homens que passaram dentro de um grande peixe, a cachalote, né? E a sua pele ficou toda, aquela baba, né? Aquela coisa que tem dentro do peixe, causou problemas na pele da pessoa, né? Nós temos entrevistas, pessoas que já foram tragadas assim por peixe, entrevistaram, acho que 2 sobreviveram até agora. Outros foram encontrados, né, e cortaram a barriga desse grande peixe e eles já estavam mortos. Mas 2 sobreviveram e nós temos a história. E nós temos a Bíblia Sagrada também, a história de Jonas. Ele é vomitado, não em Nínive, porque em Nínive não tinha praia. Ele ainda tem que caminhar um certo tempo, né, todo vomitado, deve ter banhado ali no mar, sei lá. E caminhou, chega em Nínive. E o Senhor diz, olha, você vai falar o que eu te mandar falar. Aí Jonas, no livro de Jonas, 2 livros antes de Naum. No livro de Jonas, capítulo 3, versículo 2 diz assim, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. E aí no versículo 4 diz assim, Jonas entrou na cidade, percorreu durante um dia proclamando, porque a cidade, para se caminhar nela, era no caminho de 3 dias, que a palavra do Senhor nos diz. E diz assim, no versículo 4 do capítulo 3 do livro de Jonas. Jonas entrou na cidade e percorreu durante 3 dias proclamando, daqui 40 dias Nínive será destruída. Os ninivitas, os ninivitas creram em Deus. No versículo 5, é o que a palavra do Senhor diz. Proclamaram um jejum, e todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de pano de saco. Quando as notícias chegaram ao rei de Nínive, ele se levantou do trono, tirou o manto real, vestiu-se de pano de saco, sentou-se sobre a cinza. Então fez uma proclamação em Nínive, por decreto do rei e aos seus nobres. Não é permitido nenhum homem ou animal, bois, ovelhas, provar alguma coisa, não comam nem bebam. Até os animais jejuaram em Nínive. E a palavra do Senhor diz que eles se arrependeram. E o Senhor fez o quê? Foi benigno, foi longânimo para com eles e não os destruiu.
porque houve um arrependimento. Aí a palavra do Senhor continua, e aí nós vamos lá para o livro de Naum. A palavra do Senhor diz que Jonas ficou revoltado, e disse: Senhor, eu não queria vir, porque eu sabia que tu és Deus benigno, és Deus misericordioso, e se houvesse o arrependimento, tu não irias fazer mais. E o Senhor faz nascer uma árvore, ali para Jonas, que ele senta e quer ver a destruição. Ele senta e diz: eu vou esperar agora para ver o circo pegar fogo. Mas, quando ele fica, o Senhor faz nascer uma árvore, e a árvore dá proteção para ele. Depois, no mesmo dia, no fim do dia, o Senhor manda um bicho, o bicho come a árvore, morre. Jonas fica revoltado e começa a reclamar e diz: ué, você se compadeceu da árvore e não se compadece da nação inteira que se arrependeu? Que isso, Jonas? E aí o que acontece? Nós vamos ver que Jonas disse: Senhor, tu és Deus benigno, por isso que eu não queria vir. Porque eu sei que tu és grande em misericórdia. E aí o que vai acontecer? Nós vamos ver que os assírios, por um tempo, parece que eles ficam e continuam parados. Mas aí a história vem falando sobre Naum. Quando Naum escreve esse livro, Naum fala sobre o quê? A destruição de Nínive. Depois de 60 anos, nós vamos ver que parece que os assírios se arrependeram de ter se arrependido. E aí o que eles vão fazer? Eles voltam à sua natureza. De homens vingadores, de homens sanguinários, de pessoas ruins, que não estavam nem aí. Onde eles chegavam, as virgens eram todas estupradas, as crianças eram mortas, o ouro, a prata era levado, eles eram riquíssimos, irmãos. Nínive era uma potência, e Nínive, dizem que os historiadores, quando falam dos muros de Nínive, diz que tinham 5 muros, a fortaleza deles era uma cidade entre 2 rios, Tigre, e o nome do outro é um nome diferente, não era Eufrates. E aí o que acontece? E esses rios é como se fosse uma proteção da cidade. E nós vamos perceber que os muros eram muito largos. Dizem que 3 carros eram capazes de passar por esses muros. E as fortalezas, e era muito potente. Eles dominavam o rei, o que o rei da Síria falava era lei. E eles começaram o domínio com os povos. Nós vamos ver que Samaria, ali, no Reino do Norte, que a capital era Samaria, é sitiada por eles. Todo o Reino do Norte, que os 10 do Norte e tinham 2 do Sul, os 10 do Norte foram invadidos pelo assírio. E nós vamos ver que eles chegam e vão derrubando tudo e dominando tudo. Nesse período nós vamos ver que eles cercam Judá. Cercam ali Jerusalém, e nós vamos ver o grande milagre que ocorreu através do profeta Isaías, o rei Ezequias, que o que acontece? Em uma noite, Jerusalém estava sitiada, e em uma noite o Senhor envia um anjo e dá o livramento. Mata ali aqueles 185 mil, Senaqueribe volta. Quando ele volta, ele é morto pelos filhos, E nós vamos ver que eles vinham com tudo. Isso depois de 60 anos da profecia de Jonas. Eles vêm destruído o Reino do Norte. Já tinham sitiado, acho que 42 cidades no Reino do Sul. Estavam ali em Judá. E nós vamos ver que eles esquecem da misericórdia do Senhor. E voltam a fazer tudo o que não podiam fazer. Aquilo que foi causa para o Senhor dizer: eu vou destruir em 40 dias. E eles deixaram de praticar, eles voltaram a praticar. E dizem historiadores que de forma bem pior. Aí vem o profeta Naum.
A Bíblia não nos fala muito sobre o profeta Naum, nós não temos tantas coisas sobre Naum. Alguns historiadores chegam a dizer que ele morava numa cidadezinha ali mais perto, que até foi ele a cidade Cafarnaum, tem esse nome por homenagem a ele, né? Ah, ele era de Naum, Cafarnaum. E aí nós vamos ver que Naum, no versículo 1, no capítulo 1, começa advertência contra Nínive. Livro da visão de Naum. Naum, ele profetiza. O livro de Naum, ele tem só 3 capítulos. Às vezes é um livro que nós passamos batido. Nem ligamos muito em ler, fazemos tá, Naum, né? Tal, nem ligamos muito. Mas no 1º capítulo, nós vamos perceber que nós vemos ele falando do poder de Deus, da autoridade de Deus, do domínio sobre as nações, que Deus é aquele que coloca povos e tira povos, que coloca reis e tira reis, que coloca tronos e tira tronos. E o Senhor vem falando no capítulo 1. Nós vemos aqui, olha, os 6 primeiros versículos. A ira do Senhor contra Nínive, versículo 2 do capítulo 1. O Senhor é Deus zeloso, é vingador. O Senhor é vingador, seu furor é terrível. O Senhor executa a vingança contra os seus adversários e manifesta o seu furor contra os seus inimigos. O Senhor é muito paciente. Tem uma tradução que diz assim: o Senhor é tardio em irar-se, mas o seu poder é imenso. O Senhor não deixará impune o culpado. O seu caminho está no vendaval, na tempestade. As nuvens são poeira de seus pés. Ele repreende o mar, ele faz secar todos os rios. Bazã e o Carmelo se desvanecem, as flores do Líbano murcham. Quando ele se aproxima, os montes tremem, as colunas se derretem, a terra se agita. Na sua presença, o mundo e todos os que nele vivem. Quem pode resistir à sua indignação? Quem pode suportar e desprezar a sua ira? O seu furor se derrama como fogo e as rochas se despedaçam diante dele. Eu acho interessantíssimo essas verdades que Naum traz sobre a pessoa de Deus. Primeiro ele fala que o Senhor é um Deus que demora se irar. Depois ele diz que ele é grande em poder. Ele é vingador, ele destrói o pecado. Ele jamais inocenta o culpado. Aqui é a lei da semeadura. Aquilo que o homem colhe, é isso que ele vai plantar. É o contrário? Aquilo que ele planta, ele colhe. Muito bem, os irmãos estão ligados. Glória a Deus. Os irmãos da live também estão ligados? Então, glória a Deus. A palavra do Senhor diz que ele é um Deus onipotente. Ele é um Deus poderoso. Tudo que ele fala, o rugir da sua voz, ele tem domínio sobre todas as situações. Ele domina todas as coisas. E diz que ele é um Deus soberano. Tudo diante dele para. Esse é o nosso Deus. E aí nós vamos ver que Deus, ele vem através de Naum e ele diz: eu vou destruir os assírios. Eu retardei o que eu ia fazer, porque eles se arrependeram inicialmente. Mas eles voltaram a praticar. Isso já nos traz uma lição. Tem pessoas que vêm e se arrependem e dizem: Senhor, não vou fazer mais no domingo. Quando é segunda-feira, estão fazendo de novo. O Senhor é tardio em irar-se, mas a justiça chega e ninguém escapará da sua mão. Ele é o justo juiz. E aí nós vamos perceber que Deus, ele promete e ele cumpre.
Se os assírios tivessem continuado na posição, tivessem continuado o seu reino de maneira tranquila, mas não. Eles queriam mostrar o seu poderio, eles queriam mostrar a sua força. Eles eram violentos, eles eram terríveis, eles não se compadeciam de nada. Um demônio destruidor que existia na vida daqueles assírios. E aí nós vamos perceber que Deus, Ele começa a falar. E aí no versículo 11, do capítulo 1, ele diz assim: foi de você, ó Nínive, que saiu aquele que trama perversidades e planeja o mal contra o Senhor. Aí o Senhor, aqui nesse período, Judá estava sendo muito oprimido. É como, sabe aquele menino na escola que ele é o grandão, que ele manda e que ele domina todas as coisas, e aí você olha, você é o pequenininho, e aí você olha e diz: ai meu Deus do céu, chegou aquele cara. Aí ele chega, tu está sentada e diz: tu está sentada aí, sai do meu lugar. Sabe? São coisas assim que parecem que nos oprime, que parece que querem nos devorar. Aí o Senhor vira e fala bem assim: olha aqui, Judá, você não precisa se preocupar mais não, porque a partir de agora eu vou me levantar a teu favor. E aí no versículo 11, no versículo 12, ele diz assim: assim diz o Senhor, apesar de seres fortes e numerosos, ele está se referindo a Nínive, serão ceifados e destruídos. Vocês podem ser fortes, vocês podem ser poderosos, mas vocês serão ceifados e destruídos. Quem é que pode impedir o eterno? Não foi isso que nós cantamos? Quem é que pode resistir o eterno? Quem é que pode ir contra o Deus Todo-Poderoso? Nada e nem ninguém. Eu não sei qual é a situação dificultosa que você está enfrentando, mas eu vim esta noite dizer que o eterno se levanta ao teu favor. Se você estiver na posição, buscando, servindo, adorando o Senhor, o eterno se levanta ao teu favor. E aí ele continua dizendo: olha, serão ceifados e destruídos, mas você, Judá, embora eu a tenha afligido, não a afligirei mais. Agora eu vou quebrar o teu jugo, o seu pescoço e arrancar as suas algemas. O Senhor decreta o seguinte ao seu respeito: ó rei de Nínive, você não terá descendentes, nem perpetue o seu nome. Eu vou destruir tudo, não vai ficar nada. Irmãos, se não fosse o restinho que existe lá de Nínive, as pessoas diriam que Nínive nem existiu, que foi uma historinha qualquer. Mas lá existem as ruínas de Nínive. Mas acabou. O Senhor não permitiu que ficasse nada. Você só tem hoje as ruínas. Eles foram destruídos. Nada ficou para a história. Sabe por quê? Porque tudo nessa vida é passageiro. Nada nessa vida é para sempre. Tudo é passageiro. Olha, eu vou passar, você vai passar. O que não vai passar é a palavra do Senhor. E ela diz: olha, eu quero que você me sirva. Eu quero que você me busque. Eu quero que você esteja diante de mim. Porque eu fui para o céu, mas um dia eu vou voltar e volto para te buscar. A palavra do Senhor não passa. E aí nós vamos perceber que após toda essa situação, houve a invasão. Vieram os babilônios, vieram os medos, no ano 612 a.C., invadiram Nínive e acabaram com ela. A grande Nínive,
A poderosa Nínive caiu. Sabe por quê? Porque Deus não é homem para que minta. E se Ele falou, Ele vai cumprir. Ele seria complacente, Ele seria misericordioso se eles tivessem continuado da mesma forma. Isso me preocupa, porque muitas pessoas atualmente têm brincado com o Senhor. Tem dito, sabe aquela história? Deus é bom, Deus é legal, Deus é meu amigo, eu posso tudo. Ele não está... Vamos passar a servir ao Senhor com respeito, com o temor que Ele merece, com a reverência que Ele merece. Que coisa é essa de dizer o cara lá de cima? É aquilo. Ele é o meu Senhor. Ele é o meu Salvador. Ele merece todo o respeito. Ele merece toda a adoração. Eu não posso entrar na presença dEle, diante dEle, de qualquer forma. Eu tenho que entrar diante dEle com o coração limpo, com mãos limpas, com a vida aplicada e buscando a santidade. Eu não posso chegar diante do Senhor de qualquer forma. E aí nós vamos perceber que o reinado passou. Nínive foi destruído. No capítulo 2, nós vemos a destruição de Nínive. E nós vamos ver que quando os babilônios invadem Nínive, olha só, nós vamos ver que Nínive, pelo profeta, o profeta diz no capítulo 1, no versículo 11, quando ele profetiza: mas com uma enchente devastadora dará fim a Nínive. Eu não falei para vocês que eles tinham muros fortes? Pois é, um dos rios dele invadiu, destruiu, e ficaram presa fácil para os inimigos, e foi destruída. O profeta Naum, quando deu esse aviso aos ninivitas, foi 23 anos antes de acontecer isso aqui com Jonas, com Nínive. E eles não deram ouvido. Eles não se arrependeram. E aí sabe o que aconteceu? Veio a destruição. E aí nós vamos ver aqui, no capítulo 2, versículo 3. Os escudos e os uniformes dos soldados inimigos eram vermelhos. Algumas pessoas dizem que os babilônios matavam bichos, ou quando matavam as pessoas, eles pegavam o escudo e sujavam tudo de sangue. Outros já dizem que realmente era tudo vermelho, já era para colocar pressão e ir assustando, entendeu? E aí nós vamos ver que o pai de Nabucodonosor, que invadiu aqui, e saiu destruindo tudo. E aí nós vamos ver no versículo 4 do capítulo 2, os carros de guerra percorreram loucamente as ruas, e se cruzaram velozmente pelos quarteirões, pareciam tochas de fogo, e se arremessavam como relâmpagos. Versículo 6, as comportas dos canais são abertas, e o palácio desaba. Aí o versículo 9 diz assim, olha, eles saqueiam a prata, eles saqueiam o ouro, a sua riqueza não tem fim. Lógico, eles roubavam de todo mundo, eles pegavam de todo mundo. Eles pegavam tudo, traziam, aí eles eram riquíssimos, era um império riquíssimo. E aí nós vamos ver, está repleta de objetos de valor. Aí no versículo 10, olha o desespero deles. Ah, devastação, destruição, desolação. Os corações se derretem, os joelhos vacilam. E os corpos tremem. E os rostos de todos empalidecem. Você já viu uma pessoa com medo? Uma pessoa com medo, ela se treme. Ela empalidece. Falta ar, falta respiração, e fica aquela coisa. Pessoa com medo, eles tinham um medo terrível, ficaram com medo. Aí, até um tom de zombação no versículo 11, diz assim, onde é que está agora a toca dos leões? Eles eram tão furiosos, tão cheios de si, tão arrogantes.
E aí ele continua: o lugar em que alimentavam seus filhotes, para onde iam o leão e a leoa, os leãozinhos sem nada temer. Nós vamos ver que eles entram num medo profundo. A história diz que os que ficavam gritavam: ei, estamos aqui, volta para nos acudir. Quem podia fugir, saía fugido. E não voltavam para socorrer os outros para serem socorridos. Não, e morreram, e acabaram, e a cidade foi destruída. E aí Deus vem, no capítulo 3, o justo juiz. Irmãos, nesse mundo que nós vivemos, todas as decisões dos juízes, elas são fundamentadas. O juiz tem que dizer por que está dando aquela decisão. Ele fundamenta. Nosso Deus, que é o justo juiz, ele também fundamenta e diz por que vai destruir Nínive. Ele não age diferente. E aí, no versículo 3, no capítulo 3, nós vamos ver, olha logo no primeiro versículo: ai da cidade sanguinária, repleta de fraudes, cheias de roubo, sempre fazendo as suas vítimas. Era um povo ruim, era um povo má, era um povo que não cuidava, não tinha dó de ninguém. A pessoa que entrasse na frente dele, acabava. Sabe, parece assim tem pessoas que dizem, quando você conversa com algumas pessoas, por exemplo, os nossos irmãos que foram ex-presidiários. Teve um deles que, conversando, ele disse: não, a minha esposa passava na rua e dizia: olha, eu não gostei da cara daquela pessoa, eu quero que você mate. Eu ia lá e matava. Não tem nada, parece que não tem nada dentro do coração. Eu perguntei: escuta, o olho da vítima não ficava na sua mente? Aquela situação, não. Sabe, não tinha remorso. Parece que não tem sentimento nenhum. Parece que não tinha coração. E assim eram os assírios, os ninivitas. Eram pessoas ruins, de índole má mesmo. O inimigo dominava 100% aquela civilização ali, aquele povo. E aí nós vamos perceber, no versículo 4 do capítulo 3, diz assim, olha: tudo por causa do desejo desenfreado de uma prostituta sedutora, mestra em feitiçarias, que escravizou nações com a sua prostituição, povos com a sua feitiçaria. Eu estou contra você. Por isso eu estou dando a minha sentença. Porque Nínive era uma cidade sanguinária, era uma cidade idólatra, uma cidade prostituta, absolutamente distante do Senhor. O Deus que foi benigno e misericórdia foi esquecido. Eles se enfiaram a outros deuses, adoravam outros deuses, buscavam outros deuses. A feitiçaria estava ali, olha, pendente. Nós vemos em algumas igrejas hoje, feitiçaria dentro das igrejas. Esse negócio, é a flor amarela, é a árvore não sei o que, é a plantinha não sei o que, é a água não sei o que, isso é feitiçaria. Isso não pode estar dentro das igrejas. Quem cura é Jesus, quem salva é Jesus, quem transforma é Jesus, quem muda é Jesus. E a feitiçaria na Bíblia é um pecado comparado à rebeldia. E o Senhor abomina a rebeldia. Nós temos que entender que não podemos ser rebeldes. Em tudo nós devemos adorar o Senhor, buscar o Senhor, estar na presença do Senhor, caminhando segundo a sua vontade e o seu querer. E aí nós vamos ver que ele faz uma comparação. No capítulo 5 ele começa: eu estou contra você, declara o Senhor dos exércitos. Eu vou levantar o seu vestido até a altura do seu rosto, mostrarei às nações a sua nudez e os reinos a sua vergonha.
Aquele que era o bambambam, aquele que dominava, aquele que dizia e todo mundo parava, aquele que todo mundo obedecia, tem a sua vergonha exposta. E agora, quem poderia livrar? Quem poderia salvar? Dura coisa, amada igreja, é cair na mão do Deus vivo. A gente pode cair na mão de qualquer um, mas dura coisa é cair na mão do Deus vivo. Ir contra o Senhor. Era isso que eles agiam, da maneira como eles agiam. Aí no versículo 8, nós vamos até ver. Acaso você é melhor do que Tebas? O rio era a sua defesa, as águas eram seu muro, porque eles arrebentaram Egito, Tebas. E o Senhor vira e fala: você acha que eu vou deixar impune o que vocês estão fazendo? A maneira como vocês estão agindo? A destruição que eu vou fazer com vocês é bem pior. Engraçado, né? Nós conhecemos um Deus, e atualmente só se prega em cima de púlpito. Um Deus que é bom, um Deus que é longânimo, um Deus que perdoa, um Deus que eu posso viver a vida do jeito que quero, o evangelho da maneira que quero, fazer o que eu quero. E o prestar contas? Você acha que o juízo não vem? Você acha que para que servirá o grande trono branco? O Senhor, Ele julgará, e julgará com justiça. Porque Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que o homem, Ele colherá. Glória a Deus. O nosso Deus não é um Deus de contradições. O nosso Deus é um Deus de palavra. O nosso Deus é um Deus de palavra. E Ele continua. E nós vamos ver. No versículo 11 do capítulo 3. Você também ficará embriagada. Irá esconder-se tentando proteger do inimigo. Todas as suas fortalezas são como figueiras. As fortalezas, acabou o poder. E aí diz assim, olha. Carregadas de figos maduros. Basta sacudi-las e os figos caem. Sabe, aquilo vocês não vão prestar para nada. O poder de vocês acabou. O domínio de vocês chegou ao fim. E aí ele conclui no versículo 13. Olha bem para as suas tropas. Não passam de mulheres. As suas portas estão escancaradas. E os seus inimigos, o fogo devorou as suas trancas. Olha e diz, vocês são um bando de fracotes. E diante de mim, ninguém subsiste. E Deus avisa, não existe o arrependimento. Sabe por quê? Pense uma potência hoje. Me fale uma grande potência hoje. Amém. Que seja, eu profetizo em nome de Jesus, eu creio. Pense numa grande potência. Eu nem sei dizer, porque os reis hoje estão tão abalados, os reinos estão tão abalados, eles estão começando a ver quem é o nosso Deus. Pense nessa potência. E pense, não, ela nunca será destruída. E ela está no seu auge. Era assim que Nínive estava, Daniel. Olha e diz, está no seu auge. Não vai acontecer. Acho que mangaram de Naum. Que nada, caçoaram. Está tudo certo. 23 anos depois. Os historiadores dizem que a profecia de Naum é um livro histórico. De tão bem contado que foi os fatos. Os arqueólogos dizem que não poderia existir narrativa melhor para descrever o fim de Nínive. E aí nós pensamos, quando nós vemos, no versículo 19, diz assim,
não há cura para a sua chaga, e a sua ferida é mortal. Quem ouve notícias ao seu respeito bate palma pela sua queda, pois quem não sofreu por crueldade sem limites? A sua chaga, ela nunca sara. A sua ferida é mortal. Sabe o que o profeta está querendo dizer aqui? Vocês se arrependem e voltam e fazem pior. E vão fazendo pior, vão fazendo pior e vão fazendo pior. Sabe o que a minha Bíblia diz e a sua? Que um abismo chama outro abismo. Irmãos, nós temos que ter muito cuidado com a vida cristã. Deus, Ele não brinca de ser Deus, Ele não brinca com a sua palavra. O que Ele quer que façamos, como Ele quer que vivamos, está descrita na sua palavra. O que Ele quer que nós pensemos, Ele fala na sua palavra. Toda a área da nossa vida, Ele trata na sua palavra. Sabe o que acontece? Parece que o pecado nos alimenta às vezes. A gente vem para o congresso, quando podíamos ter congresso. Nossa, é 3 dias de fogo, de graça, poder, unção. E a gente sai. E algo que eu sempre questionei no congresso. O que você vai fazer agora com tudo que você aprendeu? Porque agora é que vai começar. Aí na segunda-feira o congresso acabou. Volto a fazer tudo o que não devia fazer. Volto às mesmas práticas. Sabe, parece cachorro que volta ao vômito lá e vai comer o vômito. É o que a Bíblia diz. Quando eu volto a cometer o mesmo pecado. Teve um pastor que uma vez estava conversando com ele. Eu virei e falei bem assim, com todo respeito, meu pastor. Mas por que faz isso? Por que acontece isso? Ele olhou para mim e falou, porque eu sou fraco. Eu falei, mas peça perdão e não faça mais. Sabe? Se nós erramos, nós temos que nos arrepender. Gente, a maior luta que existe são os pecados contra a carne. Tem gente que diz para mim, vamos fazer um trabalho de libertação com aquela pessoa, tem que fazer. Não é libertação, é arrependimento contra os pecados da carne. Eu tenho que me arrepender e não cometer mais. Aquilo é errado, eu não vou fazer. Eu não posso prostituir, eu não posso adulterar, eu não posso falar mal do meu irmão, eu não posso agir contra a minha igreja. É arrependimento. Arrependimento é pedir perdão e não fazer mais. Porque Nínive pediu perdão, mas depois tornou a fazer. E o que aconteceu com Nínive? Foi destruído. O que você acha que acontecerá comigo e com você? Se hoje nos arrependemos e amanhã saímos por aquelas portas e voltamos a cometer tudo que não podíamos cometer, que destino nós teremos? Como será o nosso amanhã? Você acha que a vida é isso aqui? A vida não é isso. Quando fechamos os olhos aqui, abrimos na eternidade. Ou entramos no paraíso, ou entramos no tormento. Não existe purgatório, não existe meio termo, não existe mais nada. Porque a Bíblia diz, ao homem está ordenado morrer uma só vez. Vindo depois disso, o juízo final. O tempo de viver em santidade é agora. O tempo de se santificar é agora. O tempo de buscar ao Senhor é agora. O tempo de viver para Deus é agora. Permitam-me compartilhar com vocês uma experiência que eu tive de sexta para sábado. Eu estava em casa. Eram 4:15 da madrugada. Eu acordei. Crente, quando perde sono, não é para assistir série,
não é para ficar acordado olhando para a lua, não é para ficar pensando na morte da bezerra. Crente, quando perde sono, é para orar. Porque o Senhor tem algo a nos falar. Eu não coloco o meu relógio para despertar, para não acordar o Elias. Eu digo, se o Senhor quiser, Ele me acorda. E graças a Deus, nós temos sempre um secreto. E esse dia foi 4:15 da madrugada. E eu, normal, na sala da minha casa, e ajoelhei e comecei a falar com o Senhor e conversar com o Senhor. Normalmente, orando pela igreja, orando pelos meus irmãos, orando pela construção, orando pela família, orando pela nação, por tudo que o Senhor ia colocando no meu coração. Quando eu pensei que fosse acabar a oração, irmãos, foi como se alguém, eu quase me senti o profeta Ezequiel. Eu fui retirada da minha sala, eu fui levada a um cemitério. Quando eu cheguei nesse cemitério, parecia do lado ali que o papai foi sepultado, atrás da capela, chama ali a capela maior, ali atrás. Aquela capela ali, não tinham túmulos, estava cheio de túmulo, todos estavam abertos, a perder de vista. E eles estavam todos abertos. Tinha o túmulo aberto aqui e a plaquinha aqui. Eu não vi nome de ninguém, tá bom? Não me pergunte, eu não vi nome de ninguém. E eu lá, irmãos, eu senti o vento do cemitério. E era assim ao amanhecer, 5 da manhã mais ou menos. E quando eu cheguei, aqueles túmulos todos abertos. E eu virei e falei, o que é isso, Jesus? E aquela voz falava comigo assim. Ela não falava. Aí eu perguntei, né? Quando eu fiz a pergunta, uma mão gigantesca começou a fazer assim. Jogar terra em cima dos túmulos. E quando eu vi aquelas terras em cima dos túmulos, aquela voz falava comigo, eu estou dando, avise a minha igreja e ao meu povo, aos irmãos da live, que eu estou dando a última oportunidade. Isso aconteceu 4:15 da manhã. Quando eu estava preparando a refeição do Elias, e nós estávamos conversando, o Elias, amor, está tudo bem? Irmãos, minhas carnes já eram 8:15, não tinham parado de tremer. Quando nós temos experiências com o Senhor, o corpo humano parece não aguentar, né? As minhas carnes tremiam e eu não consegui mais dormir. Acho que eu fui conseguir dormir, já era ontem, umas 15 para meia-noite. E sentindo ali aquela visitação do Senhor. Então eu vim trazer esse aviso para você. O Senhor fechou covas. Escutou? Você que está na live também? O Senhor fechou covas. E o Senhor me disse bem claro. E eu virei e falei bem assim, Senhor, e o que é para eu fazer com essa visão? Ele falou, conta na pregação. Porque eu fechei covas tanto de pessoas que estão aqui, ele me falou isso, aqui, como as que estão na live e vão te assistir. Deus está dando a última oportunidade. O Senhor me trouxe esta noite para falar com você, que Ele está dando a última oportunidade. Ele quer conserto, Ele quer mudança, Ele quer mudança de atitude. Ele quer que tomemos uma posição. Ele quer que a igreja, e ali na oração, e ele foi me falando, olha, a igreja tem que se posicionar. Porque a missão da igreja na face da terra é empurrar as portas do inferno.
Não é entrar por elas. A igreja do Senhor tem que empurrar as portas do inferno. E para isso o Senhor nos chamou. E tem pessoas que estão me ouvindo e disseram o seguinte: mas já disseram para mim que eu vou morrer. E marcaram a data e não aconteceu. E o Senhor me manda te falar a seguinte coisa: o Senhor está te dando a última oportunidade. Não endureça o teu coração. Não tape o teu ouvido. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E o Senhor me trouxe esta noite para avisar, para falar. Irmãos, Nínive foi avisada. Uma vez se arrependeu e voltou a cometer. Quantas vezes você já foi avisado? E aí você volta, comete e faz o que não tem que fazer. Aí no dia da ceia chega, pede perdão. E quando na segunda-feira volta a pecar. Não brinca não. Não brinca não. Vamos servir ao Senhor de verdade. Vamos servir ao Senhor de verdade. Com sinceridade. Porque eu vejo o exterior, mas Deus vê o coração. E Nínive foi destruída. Não existe, arrependimento verdadeiro se eu volto a pecar. O verdadeiro arrependimento é aquele que eu nunca mais volto. Eu posso até sentir desejo, mas eu digo: Senhor, me ajuda. Me ajuda nas minhas fraquezas. Me ajuda nas minhas dificuldades. Porque eu sou pó. Eu tento te servir. Não me deixe pecar. E o arrependimento sincero é aquele que nunca mais volta. E não faz mais. Deus, Ele conhece os que são seus. E aí nós vamos ver que quando não há mudança, a destruição é certa. Vamos tomar uma posição diferenciada hoje e não vamos mais olhar para trás. Olha para o irmão que está ao teu lado e diga assim: não olhe mais para trás. Tome uma posição hoje. E não olhe mais para trás. O Senhor é contigo. Se procederes desta forma, o Senhor fará diferença na tua vida. Onde tu pisares será diferente. Onde tu andares será diferente. Com quem tu falares será diferente. Porque não será mais você, será o Senhor na tua vida. Se atentamente ouvir a Deus e os seus mandamentos, não endureçais os vossos corações. E a palavra do Senhor, nós vemos aqui o julgamento divino contra o pecado de Nínive. Mas o profeta Naum também traz algo espetacular para quem é do Senhor. Para quem se arrepende. Para quem confessa os seus pecados e deixa. Que é Naum 1:7. Foi o texto que nós lemos no início da palavra do Senhor. Naum 1:7. Aquele que ele revela a bondade do Senhor para aqueles que o amam. Aqueles que se arrependem. E que retornam ao Senhor, experimentam a realidade desta pregação. Naum 1:7 diz assim: o Senhor é bom. Irmãos, o Senhor é bom todo o tempo. Fábio, eu tenho em abundância, o Senhor é bom. E eterna a sua misericórdia. Eu tenho falta,
o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia. Eu queria meu pai aqui, mas ele não está mais. O Senhor é bom e eterna a sua misericórdia. O Senhor deu, o Senhor tirou, bendito é o nome do Senhor. Ah, eu queria aquele emprego, não tenho. Eu tenho outro, o Senhor é bom. Eu queria aquilo, tenho aquilo. O Senhor é bom. O Senhor é bom em todo o tempo. Ah, o Senhor destruiu Nínive, mas Ele é bom. Ele escondeu os seus. Independente da situação, o Senhor é bom. A Bíblia inteira diz, o Senhor é bom. Olha para o irmão que está ao teu lado e diga, o Senhor é bom. O Senhor é bom, glória a Deus. O Senhor é bom. Glória a Deus. E aí ele continua. Tudo que ele faz é bom. Deus é amor, Deus é bondade. No versículo ele continua, o Senhor é bom. Um refúgio em tempos de angústia. Você passa momentos difíceis? Passa por situações difíceis? Se você é do Senhor, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Ele é o refúgio, Ele é o meu esconderijo. Sabe aquele dia que nós estamos com tanto medo e que a gente diz, Deus, eu não consigo sentir, meu coração está desolado, a minha vida está abalada. Existe um refúgio onde eu posso me esconder. Debaixo das tuas asas estarei seguro. O teu escudo me esconde, me guarda, me livra. Ele me livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Deus, o Covid chegou na minha casa e agora? Senhor, e o medo, e isso e aquilo. Nós temos um refúgio. Se esconda em Deus. Se refugie em Deus. Qual é o teu temor? Qual é o teu anseio? É o dia de amanhã, meu Deus. Meus filhos, amanhã, olha como é que o Brasil está andando. Olha como está essa situação, como é que vai ser. O Senhor é bom. E Ele é o nosso refúgio nos tempos da angústia. Você tem um esconderijo. Você tem onde estar. Você pode não ter um pai, uma mãe, um irmão, um familiar, mas você tem Deus. Você tem tudo. Quem tem Jesus tem tudo. E aí a palavra do Senhor, Ele continua dizendo, Ele é refúgio em tempos de angústia. Tem momentos, né, Iraci, que a gente se esconde em um canto e diz, Senhor, eu preciso de um refúgio. Você já sentiu os braços do Senhor te afagando? Já teve essa experiência? Às vezes você está cercado por uma multidão e você se sente tão só e diz, Senhor, o meu refúgio. Parece que Ele chega assim, né, Ivan? E nos abraça assim por cima e diz, não temas porque eu sou contigo. Não te assombres porque eu sou o teu Deus. Eu te ajudo e eu te sustento com a destra da minha justiça. E aí o versículo termina e diz, e Ele protege
os que nele confiam. Deixa eu te contar uma coisa. A palavra do Senhor diz que Ele conhece aqueles que são seus. Olha para o irmão que está ao teu lado e diz: o Senhor nos conhece. A palavra do Senhor diz que a ovelha ouve a sua voz e Ele conhece cada uma das suas ovelhas. Ele sabe aqueles que são seus. Ele é um Deus fiel que Ele conhece o caminho dos justos. Ele conhece o dia dos retos. Ele conhece cada um de nós. Ele é um Deus que, apesar de você estar em meio à coletividade, Ele diz: eu te conheço, chamei-te pelo teu nome e tu és meu. Capítulo 1, versículo 7 de Naum diz: o Senhor é bom, um refúgio em tempo de angústia, e Ele protege os que nele confiam. O versículo que está no meio da Bíblia, qual é, mamãe? Melhor é confiar em Deus. É seguro confiar no Senhor. Em quem que você tem confiado? Aonde você tem posto a tua confiança? Os dias são maus, os tempos são difíceis, mas você está buscando andar em retidão na presença do Senhor? Você está buscando estar diante do Senhor? Se preocupa não. Ele é bom, Ele é refúgio e Ele conhece todos aqueles e protege que nele confiam. O Senhor é bom, meu refúgio em tempos de angústia. Vem me ajudar, Jeuel. Glória a Deus. O Senhor é bom, meu refúgio em tempos de angústia. Fique de pé nesta hora. O Senhor Você que está aí na sua casa, fique de pé e adore ao Senhor. O Senhor é bom, meu refúgio em tempos de angústia. Eu vou orar pela tua vida nesta hora. Glória a Deus. Receba do Senhor. O Senhor é bom, Senhor Jesus, meu Deus de misericórdia, Pai de bondade. Eu te louvo, Deus. Eu te adoro e eu te bendigo porque tu és bom. Porque a tua misericórdia dura para sempre. Porque a tua bondade se estende de geração em geração. Porque tu tens sido o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Pelo que não temeremos, Deus. Muito obrigado pela tua santa presença. Muito obrigado pelo teu amor. Muito obrigado pelo teu perdão. Muito obrigado, Deus. Porque tu és o nosso esconderijo. Porque tu és o nosso Deus. Senhor, abençoa a tua igreja. Abençoa o teu povo. Derrama a bênção que cada um veio buscar esta noite. Que voltemos à tua presença. Que voltemos, ó Deus, ao teu querer. Vem ser soberano, Deus. Vem ser soberano nas nossas vidas. Para o louvor da tua glória. Que me salva, Pastor, meu lugar seguro. Sei que tu me amas, eu também te amo. Encontrei descanso para minha alma em ti. Glória a Deus. Santo é o teu nome. Senhor, nós
nós abençoamos todos os irmãos que nos acompanharam até esse momento na live. Dá-lhes uma semana em paz, cheia do teu Espírito. Ó Senhor, traze-os amanhã às 8 horas para juntos louvarmos o teu nome. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, as consolações do Espírito habitem e reinem em tua vida, meu irmão, hoje e para todo sempre. Amém.